Imagine um mundo onde existem heróis, seres que transcendem os humanos. Os heróis são os únicos que conseguem encarar os vilões de frente, são respeitados e invejados por todos. Há 20 anos atrás pessoas com superpoderes apareceram e o mundo virou um caos. Para trazer ordem à sociedade, o governo criou uma nova lei e usuários de habilidades que não a seguiam se tornaram os vilões. Vemos então aquele vilão que estava causando problemas curtindo com outros criminosos quando de repente um herói surge em seu apartamento e diz que com base na lei do herói-vilão, seção 1, aquele vilão será punido. Depois de derrotá-lo com apenas um soco, Tô melhor. o herói se apresenta como o Justice. Então corta para um grupo de amigos em um bar enchendo a cara enquanto exaltam um poderoso herói em uma transmissão ao vivo, porém um figurante com cabeça de cogumelo repara na semelhança do herói com seu colega Kim Sun-woo que está bebendo com eles. Logo Kim Sun-woo pergunta como ele poderia estar lá se mal consegue se mexer de tanta bebida que tomou e ambos concordam. Então o Kim Sun-woo recebe uma notificação em seu celular e vai ao banheiro. Lá nos é explicado que Ruivinho Bêbado é realmente um herói, porém ele contratou o nosso prota, que possui as habilidades de imitar a aparência de qualquer pessoa, para que tenha um álibi sobre sua identidade. Então ele joga o pagamento no chão e manda o prota passar bem o terno dele. Então nos é explicado que é assim que nosso prota ganha vida. Embora ele tenha esse superpoder, não significa que ele possa ser um herói, pois com suas habilidades de copiar a aparência ele não poderia lutar com vilões cara a cara. Então alguém bate na porta do nosso prota e quando ele abre ele se surpreende ao ver o Justice, que logo pergunta se ele está atuando ilegalmente como herói. Enquanto nosso prota pensa em como irá fugir, o Justice logo pede para contratá-lo como seu substituto na vida normal, entregou vários documentos com tudo o que ele deveria saber e lhe mostrou sua identidade real, falando para ele começar amanhã e lhe entregando um endereço enquanto ia embora. Então no dia seguinte, assim que ele chega no endereço ele se depara com o Justice morto e entra em desespero, ao tocar no herói para ver se ele está bem. Uma reação surpreendente acontece e ele sai correndo dali desesperado pensando que deveria relatar aquilo para a Associação dos Heróis rapidamente, mas logo ele esbarra naquele herói que contratou ele no começo do capítulo derramando o café em seu terno caro. Enquanto ele discute com nosso prota algo acontece e ele é atingido por um tentáculo que segundo meus cálculos deve ter doído um pouquinho, mas ele é um super-herói, ele ainda está de pé, então um vilão com vários tentáculos aparece. Então o Kim Sun-woo entra em chamas e parte para cima do vilão que logo desvia e o surpreende com mais tentáculos, então manda o herói de arrasta para cima e começa a atacar os figurantes em sua volta. Nosso prota logo se esconde. Quando o vilão parte para cima de uma criança, nosso prota se desespera e por instinto corre para cima da garotinha e algo inusitado acontece. Além de parecer com o Justice, ele também conseguiu copiar suas habilidades, então ele repete a frase que o Justice sempre dizia e sem entender o poder fluindo pelo seu corpo ele desvia dos tentáculos do vilão achando eles bem lentos, então parte para cima do vilão e começa a amassar ele na porrada. Ó o pau quebrando, pá, eita! Pega! 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 Então ele percebe que não consegue controlar a transformação por muito tempo e percebe que pode estar em apuros até que uma heroína aparece finalizando o vilão que começa a exaltar nosso prota, mas de repente o vilão se levanta e vai para cima deles. Enquanto ela se distrai atingindo o vilão com outro raio, nosso prota desaparece dali. Então uma heroína aparece e questiona se o Justice realmente está vivo, enquanto vê nosso prota numa atitude nada suspeita saindo daquele local. Então ao chegar em casa começa a se desfazer dos documentos entregues pelo Justice. Quando de repente escuta uma voz dizendo que o viu e o acusa de estar destruindo evidências. Então das suas sombras sai uma mulher e com suas habilidades de sombra ela restaura todas as provas e pergunta se o nosso meninão viu o Justice morto e diz que então não tem escolha e o ataca. Então nosso prota, suspeitando de que ela que tenha matado o Justice, se transforma e tenta criar uma estratégia para atacá-la, porém logo seu poder fica instável de novo, conseguindo manter a transformação apenas em um de seus braços.
Ele então pega uma pedra e parte para cima dela, conseguindo acertar um soco de raspão em seu rosto, rasgando um pedaço de sua máscara, deixando ela surpresa. Então, ao seguir como ataque, logo ele percebe que não consegue mexer seu corpo. Ele caiu no domínio daquela mulher, que quase o finaliza com suas sombras, porém se ela estala seus dedos, o largando no chão. Então ela pergunta se ele quer continuar sendo o substituto do Justice, o deixando surpreso. Então ela explica que o Justice é a personificação de tudo que os heróis representam e que enquanto resolve essa situação precisará ganhar tempo para que não seja gerado pânico nas pessoas. Então ela se apresenta ao nosso prota dizendo que seu nome é Chrome, uma heroína sob comando do Justice, e explica que nunca planejou matar e que se ele concordar em ser o substituto do Justice receberá o pagamento mensal de 100 milhões. Mas que ele pode escolher se quer ou não, mas se a notícia de que o Justice está morto se espalhar, haverá uma guerra entre os vilões que estão escondidos e os heróis e muitas vidas serão perdidas. Então nosso prota aceita, mas não sem antes barganhar e pedir o dobro do pagamento mensal. Alguém andou treinando com o nosso curandeiro favorito no quesito ganhar grana. Então, após memorizar todos os documentos com as informações que o Justice havia lhe entregue, o nosso prota e a Chrome saem de carro, e sim, ela tecnicamente dirigir sem usar as mãos. Ela diz que nem o governo poderá saber da morte do Justice nem outros heróis, e diz que logo ele descobrirá o porquê. Então chegam ao centro de distribuição de entregas e percebe que é na realidade o quartel-general dos heróis. Nosso prota fica maravilhado, pois nunca viu tantos heróis em um só lugar. Então logo eles chegam na sala de reunião e apresentam os principais membros das 4 equipes de heróis, a segunda no comando dos Guardiões, a Haste, o primeiro no comando dos Ubermans, o Trium, o segundo no comando dos Ubermans, o Nivelle, o primeiro no comando da União, o Arcádia, o primeiro no comando de Elcondor, o Zeus, a segunda no comando do Elcondor, a Pandora, e por fim a segunda no comando da União, a Banshee. Então, nosso prota vê que desastre de reunião é aquela, pois todos estão discutindo e dizendo que não veem o Justice a uma cena. Então a Pandora diz que foi na cobertura do Justice e encontrou sangue por toda parte. Então, quando a Chrome já acha que não conseguiria manter o segredo por muito tempo, nosso prota entra com a aparência do Justice dizendo que irá explicar tudo para eles, dizendo em seus pensamentos que irá enganar cada um deles. Então, confiante de que já está terrivelmente acostumado a enganar as pessoas, nosso prota lembra que decorou tudo sobre o Justice, os passos, o tom de voz e até mesmo a postura habitual. Está tudo impecável. Então ele explica que aquele sangue em seu apartamento havia sido uma tentativa de assassinato contra ele. Todos ficam chocados e diz que, embora não possa contar mais nada para eles, os manterão informados caso surja uma nova pista. Então ele questiona a Pandora por ter ido à cobertura dele sem permissão e explica que, como a tentativa de assassinato foi divulgada, ficará mais difícil de investigar. Então o nosso Justice é questionado sobre isso tudo ser um plano dele, e a Pandora logo defende dizendo que o Justice não mentiria sobre algo assim. Então do nada mesmo, a Pandora já manda um vilão bom é vilão mandado de arrasta para cima, dizendo que salvariam mais pessoas dessa maneira. Então esse meninão aqui concorda com a Pandora. Indignados pelos vilões terem planejado uma tentativa de assassinato, logo são interrompidos por um dos heróis que diz que o Justice tem suas razões para esconder aqui e que eles têm uma grande coisa para fazer hoje, então era melhor se apressarem. Corta para o nosso prota e a Chrome de volta ao carro enquanto ela o elogia. Nosso prota questiona por que eles são tão agressivos com o Justice. Logo ela explica que os heróis são bem diferentes. Alguns priorizam a segurança dos civis, os guardiões, outros visam aniquilar os vilões, os Elcondor. Tem também aqueles supremacistas que acreditam que são heróis escolhidos, os Ubermans, e tem os que priorizam seus próprios benefícios à União. Então nosso prota questiona sobre a Haste. A Chrome diz que ela é a mais leal e justa. Então nosso prota explica que quando falou da tentativa de assassinato ela agiu com surpresa, mas a expressão dela dizia outra coisa. Então ele explica que comprou o curso de microexpressões faciais do Metaforando e diz que é sensível a esse tipo de coisa.
Então eles chegam em um cenário de guerra e diz que os vilões ficaram mais fracos desde que o Justice apareceu nos últimos anos, mas os heróis continuam tentando suprimi-los, a chamada Operação Aniquilação, e diz que o Justice precisa aparecer. Logo explica que ali é uma das bases dos vilões e que hoje vão fazer uma missão de varredura em uma dessas bases e que ele precisa ser o primeiro a chegar no centro da base. Então entrega um comunicador ao nosso prota e manda ele ir. Nosso prota logo se desespera, pois como chegaria lá sem lutar com vilões? Então logo ela pergunta se ele não vai querer receber os 200 milhões e que o Justice é o herói número 1. Se ele não mostrar resultados, então logo ele iria estragar seu disfarce. Então ele topa e segue em rumo ao centro da base. Então nos é mostrado os heróis massacrando os vilões e segue seu caminho, mas não antes daquela tagarela que o exaltou no começo da obra, questionando se realmente alguém se atreveu a tentar o assassinar. Então de repente um vilão pula em direção ao nosso herói e facilmente o finaliza, dizendo que usou apenas 1/4 de sua força, pois estava com medo da transformação ser suspensa. Então ele segue atropelando os vilões no meio do caminho rumo à base. Então nos é mostrado uma lembrança do nosso prota de sua irmãzinha nas mãos de um vilão prestes a ser devorado, enquanto ele se lembra de que não podia fazer nada naquela época. Mas se ele soubesse que poderia copiar os poderes dos heróis antes, então pode ser que sua família ainda estivesse viva. Logo ele interrompe seu devaneio e segue direto ao centro da base, até que ao se aproximar é interrompido por uma lança. Então a Chrome o chama de César. Quem já vai fazer? Um famoso vilão, que finaliza heróis apenas por diversão e diz que ele é um oponente muito forte para nosso prota. Para ele não comprar briga, então nosso prota tenta passar por ele, mas logo é agarrado e jogado longe. O César então explica que usou sua barreira. Logo ele tenta acertar o vilão, que defende e o fere com sua lança no ombro. César acerta sua lança na barriga de nosso prota e diz não entender por que todos temem ao ouvir seu nome, então chuta nosso prota e diz que ele precisará dar tudo de sangue para vencê-lo. Mas se nosso prota usar todo o seu poder, a transformação poderá ser desfeita. Então o César, sem paciência pelo Justice estar se segurando, diz que vai dar um fim nele. Então parte para cima do nosso prota em uma última investida, até que nosso prota segura sua lança com uma só mão. Ele então nos explica que superpoderes são como um copo d'água. Quanto mais você bebe, mais o nível de água se aproxima do fundo, mais que as habilidades do Justice não são comparadas a um copo d'água e sim a um oceano. Então, transbordando poder, ele parte para dar um soco no César, finalizando com apenas um soco e dizendo que o Justice não precisa se preocupar com moderação. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.